A década do oceano, ou a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, a ser implementada entre 2021 e 2030, surge da necessidade de se atuar em prol da saúde oceânica. Tal atuação, por meio de cooperação internacional, busca incentivar a pesquisa científica e as inovações tecnológicas voltadas para a limpeza, segurança e sustentabilidade do oceano. Para isso, estratégias de adaptação e decisões políticas baseadas na ciência são fundamentais. A década dos oceanos é um processo inclusivo, participativo e global que respeita as realidades locais para a construção de um futuro sustentável. Foi então definido o slogan A ciência que precisamos para o oceano que queremos. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Iniciaremos essa primeira aula do curso de Fundamentos de Oceanografia com uma citação inicial extraída do texto Polynesian Migration, de Alison Gramolini, da Colgate University, em 2011. Os polinésios provavelmente se originaram do povo Lapita, que se originou na Melanésia, a região ao norte da Austrália, que inclui os países hoje conhecidos como Papua Nova Guiné, Fiji, Vanuatu, Ilhas Salomão e Nova Caledônia. As primeiras pessoas chegaram às áreas do Pacífico Ocidental da Austrália e Nova Guiné há ao menos 50, 60 mil anos. A arqueologia sugere que a migração para o leste ocorreu em aproximadamente duas ondas. A primeira, ocorrendo no arquipélago Bismarck, Samoa e Tonga, aproximadamente 1600 a 1200 anos antes da Era Comum, e a segunda, ocorrendo mais tarde e se espalhando para os confins do Triângulo Polinésio, limitado pelo Havaí, Ilha de Páscoa e Nova Zelândia. Embora essas ilhas sejam separadas por milhares de quilômetros de oceano aberto, os métodos de navegação foram bem desenvolvidos e bastante precisos. Lawler, em 2010, na Science, descreve os polinésios como os grandes marinheiros pré-modernos, que usaram velas e técnicas de navegação sofisticadas para povoar a maioria das ilhas do Pacífico Sul. E Weisler, em 2011, observa que quase todas as ilhas habitáveis foram ocupadas por volta do ano 1000. Terrell nos lembra ainda que as pessoas navegavam há muito tempo em torno das Ilhas Salomão e das ilhas do Pacífico a oeste daquele arquipélago, antes da primeira migração. Embora não seja totalmente claro quando ocorreram viagens específicas, parece que os antigos polinésios eram um povo ativo e curioso, talvez com um desejo de viajar e um senso de aventura, que havia explorado a área muito antes de partir para imigrar. É muito importante e interessante a gente fazer alguns destaques à cultura e à origem dos polinésios, né? Isso porque, normalmente,
A história que é nos contada aqui no Ocidente é a história a partir dos gregos, dos europeus, que escondem um pouco essas origens desses povos tão navegadores, né, desses povos que migravam e se locomoviam pelos oceanos. O povo polinésio é considerado, por evidências linguísticas, arqueológicas e genéticas humanas, um subconjunto do povo austronésio que migra pelo mar. O rastreamento das línguas polinésias coloca suas origens pré-históricas na ilha da Melanésia, ilha do Sudeste Asiático e, finalmente, em Taiwan. Entre cerca de 3.000 a 1.000 anos antes da Era Comum, os falantes de línguas austronésias começaram a se espalhar a partir de Taiwan para a ilha do Sudeste Asiático. No registro arqueológico encontram-se vestígios bem definidos dessa expansão. Por volta de 1.400 anos antes da Era Comum, os povos Lapita, como eu citei anteriormente, apareceram no arquipélago Bismarck, que fica no noroeste da Melanésia. Essa cultura é vista como tendo se adaptado e evoluído ao longo do tempo e do espaço, desde o seu surgimento fora de Taiwan. A principal teoria apoiada pela maioria dos dados genéticos, linguísticos e arqueológicos atuais é de uma expansão recente, entre 3.000 a 1.000 anos antes do presente, ou anos antes da Era Comum, para fora de Taiwan, via Filipinas e leste da Indonésia e do noroeste da Nova Guiné para a ilha de Melanésia, por cerca de 1.400 anos antes da Era Comum, alcançando o oeste das Ilhas Polinésias por volta de 900 anos antes da Era Comum, seguidas por uma pausa de aproximadamente 1.000 anos antes da continuação, né, dessa migração e do assentamento desses povos na Polinésia Central e Oriental. Em apenas 3 ou 4 séculos, entre 1.300 e 900 anos antes da Era Comum, a cultura arqueológica lapita se espalhou 6.000 quilômetros mais para o leste do arquipélago Bismarck, até chegar a Fiji, Tonga e Samoa. E essas ilhas foram povoadas pela primeira vez há cerca de 3.000 anos, né, como mencionado já anteriormente. Uma divisão cultural começou a se desenvolver entre Fiji a oeste e com língua e culturas distintas da Polinésia, emergindo em Tonga e Samoa a leste. Na cronologia dessa exploração desses povos, né, o primeiro povoamento da Polinésia, existe uma lacuna referida como uma longa pausa entre o primeiro povoamento da Polinésia Ocidental, incluindo Fiji, Tonga e Samoa, entre outros, e a colonização do resto dessa região do Oceano Pacífico. Em geral, considera-se que essa lacuna durou cerca de 1.000 anos. A causa dessa lacuna na viagem é controversa e as teorias incluem mudanças climáticas, a necessidade de desenvolvimento de novas técnicas de viagem, né, e mudanças culturais nesses povos. Após então essa longa pausa, a dispersão das populações na Polinésia Central e Oriental começou. Embora o momento exato de quando cada grupo de ilhas foi colonizado ainda seja discutido, é amplamente aceito que os grupos de ilhas no centro geográfico da região, ou seja, as Ilhas Cook, Ilhas da Sociedade, Ilhas Marquesas, etc., foram colonizados inicialmente entre 1.000 a 1.150 anos depois da Era Comum e terminando com grupos de ilhas mais distantes, como Havaí, Nova Zelândia e Ilha de Páscoa, estabelecidos aí entre 1.200 e 1.300 anos depois da Era Comum. Em relação à cultura, né, as imagens mostram um pouco o aspecto cultural desses povos. Os polinésios eram sociedades matrilineares e matrilocais, né, da Idade da Pedra, ao chegarem a Fiji, Tonga e Samoa, após terem passado pelo menos algum tempo no arquipélago Bismarck. Essa ideia de matrilinear e matrilocal é que apenas a origem da mãe ela é considerada nesses povos, né, a origem materna. Os polinésios modernos, os de hoje em dia, ainda mostram resultados genéticos humanos de uma cultura melanésia que permitia que os homens indígenas, mas não as mulheres, se casassem. É uma evidência útil para a matrilocalidade, né? Embora essa matrilocalidade e a matrilinearidade tenham retrocedido a algum momento inicial,
Os polinésios e a maioria dos outros falantes das ilhas do Pacífico ainda eram matricêntricos, né, na sua jurisprudência tradicional, ou seja, é a mãe que controla a linhagem dos seus descendentes, né. A cerâmica desses povos, né, que é uma evidência arqueológica importante, que deu o nome ao complexo geral dos primeiros falantes austronésicos oceânicos nas ilhas do Pacífico, também foi extinta na Polinésia Ocidental. A língua, a vida social e a cultura material eram distintamente polinésias já em 1000 anos antes da Era Comum. Linguisticamente, existem 5 subgrupos de línguas polinésias, cada um representando uma região dentro da Polinésia, e a categorização desses grupos ajudou a confirmar que o assentamento polinésio ocorreu de oeste para o leste, ou seja, olhando para esse mapa aí, da esquerda para a direita. Há um subgrupo polinésio oriental muito distinto, né? Com muitas inovações compartilhadas não vistas em outras línguas polinésias. Os dialetos marquesianos são talvez a fonte do mais antigo discurso havaiano, que é sobreposto pelo discurso variado do tahitiano, como sugerem as histórias orais do Havaí. As primeiras variedades da fala maori da Nova Zelândia, né, que são os indígenas da Nova Zelândia, podem ter tido várias fontes de todo o centro da Polinésia Oriental, como as histórias orais dos maori sugerem, né? Então, esses são alguns aspectos culturais, né, dos polinésios, que eram povos realmente incríveis. Eles povoaram milhares de ilhas nesse triângulo aí no Pacífico, né, há muitos e muitos milhares de anos atrás. Inclusive, né, a gente tem na história do surf uma referência interessante. Foram esses povos, né, que inventaram esse esporte, né? Foram eles que realmente construíam suas pranchas de madeira e são referidos como os primeiros surfistas do mundo. O oceano não impediu a dispersão da humanidade. As navegações evoluíram como uma forma de maximizar o acesso aos recursos. As primeiras expedições exploratórias mundiais foram feitas pelo almirante chinês Zheng He em 1405. As expedições do capitão James Cook foram as primeiras a aplicar os princípios da investigação científica no oceano. A viagem do HMS Challenger em 1872 até 1876 foi a primeira grande expedição dedicada exclusivamente à pesquisa. A oceanografia moderna é guiada por consórcios de instituições, governos e empresas. Um mundo de água. Quase 71% da superfície terrestre é oceano. Do espaço, a Terra é azul brilhante, branco em locais com nuvens e gelo, às vezes com redemoinhos de tempestades. Na superfície, o oceano está em constante movimento, com correntes fortes que se estendem por milhares de quilômetros e grandes ondas. Abaixo da superfície dos oceanos localizam-se extensas cadeias montanhosas, grandes fossas com milhares de metros de profundidade, fontes quentes submersas e enormes vulcões expelindo rocha fundida em grandes erupções. Bom, vamos a alguns fatos. Mais de 97% da água na Terra está nos oceanos. Então, esse é um conceito básico ali do ciclo hidrológico terrestre. A profundidade média dos oceanos é de em torno de 4.000 metros. É óbvio que a própria profundidade média vai variar de oceano para oceano, mas para o que a gente conhece como oceano global, a média é de 4.000 metros de profundidade.
A Fossa das Marianas tem profundidade de 11.022 metros e vem a ser o ponto mais profundo do planeta, né? Ela suporta 8 toneladas por polegadas quadradas, ou 11.249.113,3 quilos por metro quadrado. O Monte Everest tem somente 8.667 metros acima do nível do mar, o que vem a dizer que a área mais profunda do oceano ainda é maior do que a área mais elevada da superfície do planeta. Ainda nesse contexto, Mauna Kea, na grande ilha do Havaí, mede aproximadamente 10.600 metros desde o fundo do oceano, fazendo dela a maior montanha do planeta. É óbvio que sobre a superfície ele não passa de 4.000 e poucos metros, mas se soma a base da montanha, que é uma montanha oceânica, ela chega a 10.600 metros, o que ultrapassa o Monte Everest, ou seja, a maior montanha do planeta era uma montanha oceânica. Bom, aqui temos uma curva ipsográfica da Terra e esse é um gráfico interessante para a gente pensar, né? Tanto do lado esquerdo, no eixo Y, quanto do lado direito, a gente tem variações de altitudes ou profundidades, né? Com o nível do mar aí no zero, mais ou menos no meio do gráfico, subindo até 10.000 metros e depois descendo até 10.000 metros como condição de profundidade, né? E no eixo horizontal, no eixo X, a gente tem o percentagem ou percentual da superfície da Terra que é coberta mais ou menos por essas profundidades. Dentro do gráfico, a gente tem aí do lado esquerdo umas barrinhas, né? A gente pode perceber que ali perto da superfície do mar, né, a gente tem entre 0 e mais ou menos 1.000 metros, algo em torno de 21% da superfície terrestre está nessa elevação, né? 4,5% está ali perto de 2.000 metros, 2,2% está acima de 2.000 metros, entre 2 e 3.000 metros de altitude, e acima de 3.000 metros a gente tem aí 1,1 mais 0,5, que equivale a 1,6% da superfície terrestre. Isso faz com que a elevação média do planeta Terra seja de 840 metros, né? Somando a altitude de todas as áreas continentais do nosso planeta. Quando a gente soma todas as profundidades das áreas oceânicas conhecidas no nosso planeta, a gente tem uma profundidade média do mar de 3.800 metros, né? Um pouquinho diferente da informação que eu passei anteriormente, mas é nessa ordem de grandeza, nessa mesma ordem de grandeza. Esses números variam, né? Óbvio, quanto melhor a gente conhece os detalhes da topografia do fundo do oceano. E aí, nesse caso, é mais interessante, ou seja, só 8,5% das profundidades estão entre 0 e 1.000 metros, né? Boa parte das grandes profundidades do planeta estão na faixa aí de 4.000 metros, né? Variando entre 3 e 5.000 metros, o que a gente somaria aí 23,2% com 13,9%, o que daria aí 23 com 14, algo em torno de 37% está no entorno desses 4.000 metros. Então, a, a elevação média da Terra é muito inferior à profundidade média dos oceanos. Isso faz com que a gente possa pensar no seguinte: quando a gente olha para o oceano, a gente vê uma superfície muito bidimensional, né? A gente vê o oceano, a gente vê a água azul, a gente vê as ondas, eventualmente a gente vê um rio, a gente vai ver um navio passando, a gente vê uma ressaca. Só que o oceano ele é um território, digamos, muito tridimensional, né? A gente só consegue conhecer o oceano quando a gente consegue abstrair e começar a observar como ele é em suas profundidades, né? Nas nossas aulas de geomorfologia submarina e de bacias oceânicas, e também nos tópicos de oceanografia física, a gente vai precisar muito dessa dimensão, digamos, vertical dos oceanos, que ela é muito complexa e muito importante para a gente conseguir compreender.
Ainda relatando alguns fatos, o oceano contém aproximadamente 5 trilhões de toneladas de sal. Se ele fosse seco, por exemplo, e distribuído uniformemente, a massa de sal cobriria todo o planeta com uma espessura de 45 metros. Em escala planetária, o oceano é insignificante. Sua profundidade média, de 4.000 metros, é uma fração pequena, né, do raio da Terra. Na verdade, essa fração é de 0,06%, considerando um raio terrestre aí na ordem de 6.300 quilômetros. Uma tinta azul representando o oceano em um globo de papel é proporcionalmente mais espessa do que em escala, né, do que o oceano real sobre a superfície terrestre. Mas por que estudar os oceanos? O oceano é uma fonte de alimento, energia, minerais, medicamentos. Ele regula o clima da Terra e abriga a maior diversidade de vida e ecossistemas. E é um provedor de serviços econômicos, sociais e estéticos para a humanidade. Ocean Literacy, ou cultura oceânica, surgiu como um tema de interesse, sobretudo no contexto da década dos oceanos, e propõe que o entendimento da influência do oceano em você e a sua influência no oceano é crucial para viver e agir de forma sustentável. Então, existe essa publicação que saiu em várias línguas, dentre elas o português, está disponível na internet e vai ser o tema do seminário ao final do curso. Então, eu sugiro que vocês baixem. Essa publicação está disponível na internet, mas de forma mais simples vocês podem ir na página da disciplina e baixá-la também. Comecem a investigar, comecem a folhear e a tentar entender um pouco esse conceito de cultura oceânica para todos, né? Que é essa proposta de se espalhar o conhecimento sobre o oceano para toda a sociedade. Bom, um pouco sobre a sabedoria dos antigos, né? No princípio, o estudo dos oceanos existia para resolver problemas práticos, contribuições eram dadas por pescadores, mercantes, etc. E exploravam novas rotas de comércio, né? Os fenícios, gregos, romanos, árabes foram grandes navegadores, porém suas contribuições ficaram escondidas atrás da cortina da Idade Média. Bom, ainda sobre a sabedoria dos antigos, né, ocidentais, consta que Parmênides foi o primeiro a mencionar uma Terra esférica no início do quinto centenário, ou 500 antes da Era Comum. Pitéias, que foi um astrônomo e geógrafo marselhês, navegou a Islândia em 325 anos antes da Era Comum e desenvolveu um método para determinar a latitude. Já Erastótenes, viva o Erastótenes, que viveu entre 276 até 192 anos antes da Era Comum, que foi um matemático grego, calculou em Alexandria e Ciene, hoje Assuan, no Egito, a circunferência da Terra e a obliquidade da elíptica. A teoria do Erastótenes ela é muito importante porque ela simplesmente prova que nós, pensadores, já conhecemos a esfericidade do planeta há mais de 2.100 anos. Aristóteles, ali por volta de 400 anos antes da Era Comum, observou que o oceano não esvaziava nem transbordava e fez aí algumas observações sobre os ciclos de evaporação e de precipitação, né, no caso chuva. Já Estrabão, que viveu entre
63 AEC e 24 depois da Era Comum, observou que a atividade vulcânica e concluiu que, como resultado dessa atividade, a Terra soerguia e rebaixava, causando a invasão do mar sobre o continente. Sêneca, que viveu entre 54 anos antes da Era Comum e 39 depois da Era Comum, introduziu o conceito do ciclo hidrológico. Já Ptolomeu, mais ou menos em 150 depois da Era Comum, astrônomo, matemático e geógrafo grego, desenvolveu um esquema de latitude e longitude para mapear as terras conhecidas, né? E criou mapas surpreendentes do hemisfério leste. Beda, entre 673 e 735 depois da Era Comum, era um monge e historiador inglês, observou que a Lua controlava a oscilação das marés. E aí, a partir desse momento, né, muito rico, né, na geração de conhecimento sobre o mundo, né, que é chamado de filosofia natural, houve a queda do Império Romano. E aí, com a Idade Média, né, houve um grande recrudescimento, né, nesse período fértil intelectualmente, né? Então, a Idade Média foi um período ruim para a construção do conhecimento, né? Foi uma época de atraso e de interrupção no progresso do homem, sobretudo em função do obscurantismo religioso, né? Só depois, né, aí cerca de 1000 anos depois, a gente vai ter um renascimento das ideias e, sobretudo, associados aí ao período dos descobrimentos que a gente vai ver daqui para frente. A era dos descobrimentos foi marcado aí na transição do século XV para o século XVI, né, onde os grandes países europeus, os países mais ricos, conseguiam financiar as grandes navegações, né? Os estudos oceânicos eles são geralmente caros e consomem tempo, e por isso a maioria deles foi financiada por esses governos europeus mais ricos, né? Aí a gente pode dar exemplo de Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Balboa, Magellan, Cook. Foram pessoas que mapearam as formas maiores dos continentes, né, que eles alcançavam ou que eles passavam e a forma dos oceanos. As regiões polares não, ficaram inacessíveis. As profundidades não eram registradas, a vida marinha registrada era apenas aquela que se via na superfície e o resto eram mitos e mistérios sobre essas grandes travessias, essas grandes expedições pelo oceano em busca de novos continentes, em busca de aumento do domínio dos europeus sobre o planeta. Bom, vou falar um pouquinho sobre as primeiras pesquisas científicas, né? No século XVII, o cientista Sir Robert Boyle, entre 1627 e 1691, estudou as temperaturas dos oceanos, a pressão da água, o sal, a composição do sal marinho e o efeito de ondas de tempestade. Edmund Halley, em 1701, produziu um mapa isogônico, né, um mapa onde há a mesma declinação magnética do Oceano Atlântico. Apesar das dificuldades de posicionamento, o mapa dele foi considerado e é considerado até hoje muito preciso. Nos Estados Unidos, Benjamin Franklin, entre 1769 e 1770, publicou a primeira carta, né, que mapeava a corrente do Golfo. E o Sir James Clark Ross, entre 1800 e 1862, foi um explorador e cientista de sucesso que foi ao Polo Norte e ao Polo Sul, aí nesse período entre 1839 e 1843. A primeira medida precisa de profundidade foi feita por ele, né? Foi de 14.550 pés, algo em torno de 5.000 metros de profundidade, um pouco menos de 5.000 metros de profundidade,
ela foi obtida em 1840 no continente antártico. Bom, ainda sobre as primeiras pesquisas científicas no oceano, cabe destacar aqui Matthew Fontaine Maury, que viveu entre 1806 e 1873. Ele foi um oficial da Marinha Americana, além de astrônomo, historiador, né, meteorologista, cartógrafo e oceanógrafo, como a gente vai ver daqui para frente, né? Ele participou de expedições que fizeram sondagens, né, a partir da 1842, né, chegaram em profundidades maiores, né, a partir de 180 sondagens, o que permitiu publicar o primeiro mapa batimétrico, né, de profundidades entre 52 graus norte e 10 graus de latitude sul no Oceano Atlântico. Esse mapa serviu de base para o lançamento de cabos telegráficos, né, para comunicação, cabos telegráficos submarinos. Durante muitos anos, Maury reuniu observações e informações sobre ventos e correntes oceânicas e publicou mapas e cartas de navegação que ajudaram, né, muitos dos pescadores e outros navegadores a utilizar os ventos e as correntes em seu favor ali no Oceano Atlântico. Ele, enfim, em 1855, publicou essa grande obra, que foi a primeira grande obra mais ampla sobre a oceanografia, ou sobre até então geografia dos oceanos. E esse trabalho foi intitulado, olha que interessante, a Geografia Física dos Oceanos, ou The Physical Geography of the Sea. Então, ele foi referenciado, né, como o pai da oceanografia moderna, como o grande descobridor dos oceanos, como cientista dos oceanos, e hoje ele é até hoje reconhecido aí como o pai da oceanografia física. Então, o Maury foi uma grande figura, né, da oceanografia moderna. Outra figura importante nesse cenário foi Edward Forbes, que viveu entre 1815 e 1854, foi um naturalista britânico. Ele propôs que a distribuição das mesmas espécies em algumas ilhas oceânicas e topos de montanhas ocorreu por essas estarem conectadas durante a última glaciação, uma teoria que foi depois citada e creditada a ele por Charles Darwin. Ele afirmou erroneamente que abaixo de 600 metros de profundidade não havia vida, né? Teoria que só foi derrubada alguns anos depois, quando alguns cabos telegráficos foram levantados para reparos a partir de 2.000 metros de profundidade, e foram encontradas formas de vida fixa nesses cabos, né? Forbes observou também que a água de fundo não era parada. Essa é uma imagem do HMS Beagle, que ficou muito conhecido mundo afora. Na sua segunda viagem, entre 1831 até 1836, sob comando do capitão Robert Fitzroy, esse capitão havia pensado nas vantagens de se ter alguém a bordo que pudesse investigar a geologia, né, e procurou um naturalista para acompanhá-los. Aos 22 anos de idade, o naturalista já graduado Charles Darwin esperava conhecer os trópicos antes de se tornar pastor e aceitou a oportunidade de viajar nessa expedição. Darwin foi muito influenciado pela leitura dos Princípios de Geologia de Charles Lyell durante a viagem. Ao final da expedição, em 1836, Darwin havia feito seu nome como geólogo e colecionador de fósseis, e a publicação do seu diário, depois que ficou conhecido como A Viagem do Beagle, deu para Darwin um grande renome também como escritor. O navio Beagle navegou pelo Oceano Atlântico e em seguida realizou levantamentos hidrográficos detalhados ao redor das costas do sul da América do Sul, retornando via Tahiti e Austrália após ter feito a circunnavegação na Terra, né? A oferta inicial de Darwin disse que a viagem duraria 2 anos, mas ela durou
quase 5, né? O Beagle partiu do porto de Plymouth em dezembro de 1831, né, como eu já disse, sob o comando do capitão Fitzroy, e depois de 5 anos, então, ele retornou ao mesmo porto, né, com grandes novas descobertas. Essa expedição ela influenciou muito uma outra grande expedição que é a que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, todo mundo já deve conhecê-lo, ou ter pelo menos ouvido falar nele. Charles Darwin era um naturalista britânico, né, que depois se especializou também em geologia, participou da viagem do Beagle entre 1831 e 1836, como eu havia dito, estudando a geologia e a biologia da linha de costa da América do Sul, né? Darwin passou muito tempo também em terra, né, ao longo do continente sul-americano. Ele desenvolveu, a partir dos seus estudos nessa viagem, a teoria da evolução orgânica, né? A evolução orgânica baseada na seleção natural das espécies. E aí, com isso, ele publicou aí, junto com Wallace, sua grande obra, que chama A Origem das Espécies por Seleção Natural, no ano de 1859. Está aí a capa original de uma dessas edições. É uma referência fundamental para se entender a origem e a transformação, né, das espécies, tanto animais quanto vegetais. Bom, sobre o HMS Challenger, a Royal Society of London financiou o projeto mais ambicioso e inovativo com a expedição deste navio, né, entre 1872 e 1876, que foi liderado pelo Charles Thomson, que era um historiador, né, mas ele propôs estudos interdisciplinares, né, então foram avaliadas, né, as condições físicas e químicas do oceano, com amostragem de água e medida de temperatura. Foram avaliadas também correntes e pressão barimétrica, né? E amostragem de fundo, né? Mesmo apesar de não haver nenhum geólogo a bordo. Então, nesse mapa, a gente tem a rota, né, que o HMS Challenger fez, né, na circunnavegação global, saindo lá de Portsmouth, na Inglaterra, explorando, né, o Atlântico Norte, depois o Atlântico Sul, dando a volta através do Cabo da Boa Esperança, depois navegando pelo Oceano Índico, Antártica, ao sul da Austrália, e depois volta aí pelo Pacífico, né, fazendo uma trajetória do sul para o norte, até depois retornar em direção ao sul da América do Sul, passando pelo Estreito de Magalhães e depois retornando pelo Atlântico para a Europa. Essa expedição Challenger ela foi muito importante. Ela ainda é considerada como a expedição contínua mais longa, né, que se tem registro, e os resultados da pesquisa trouxeram muitos lucros para a coroa britânica, que resolveu então continuar investindo em pesquisa básica, né, sobretudo sobre os oceanos. Alguns resultados dessa expedição Challenger, né, foram 68 mil milhas náuticas navegadas, 133 amostras de rochas e sedimentos de fundo, 492 sondagens com fio de prumo, né, para medir profundidade, 4.717 novos animais, né, novas espécies coletadas e descritas, e o relatório dessa viagem foi escrito por 76 autores, né, liderados aí por Murray, ao longo de 23 anos, e foi publicado originalmente em 50 volumes, né? E essas informações elas são utilizadas até hoje. Então, essa inaugura, né, as grandes expedições oceanográficas
e realmente a navegação do Challenger e, sobretudo, os seus resultados gerados, eles foram muito importantes e marcaram o início da oceanografia moderna. Bom, a expedição Meteor, dos alemães, feita entre 1925 e 1927, ela foi uma grande expedição interdisciplinar sistemática sobre oceanografia, né? Foram levantadas informações sobre a topografia do fundo marinho aí no Oceano Atlântico, né? A partir de mais de 67 mil sondagens, né? Com sonar. Esse navio era equipado com sonar. Foram levantados também vários perfis verticais de salinidade, temperatura e oxigênio dissolvido na água do oceano. Dados atmosféricos também foram obtidos a partir do lançamento de mais de 800 balões meteorológicos. Esse navio navegou por mais de 124 mil quilômetros, fazendo esses transectos aí em zigue-zague ao longo do Oceano Atlântico Equatorial até a Antártica. Essa pesquisa estabeleceu que a dorsal mesoatlântica, que é uma grande cadeia montanhosa aí que corta, que rasga o fundo do Oceano Atlântico, ela é contínua através do Atlântico Sul e continua também no Índico, além do Cabo da Boa Esperança. Então, a expedição Meteor, ela foi também bastante relevante nesses primeiros momentos da oceanografia moderna. Bom, ainda sobre a oceanografia moderna, né, a chamada oceanografia moderna, o crescimento subsequente, né, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, sobretudo em função da necessidade urgente de informações da estrutura física dos oceanos, né? Houveram também muitos avanços técnicos na instrumentação oceanográfica, ou seja, na forma como se constrói equipamentos para se obter dados do oceano. Hoje, a pesquisa oceanográfica é conduzida por pesquisadores, né, normalmente em instituições especializadas, como universidades e centros de pesquisa independentes, e agências estaduais e federais de oceanografia, né? A ênfase na oceanografia moderna está na interdisciplinaridade, a pesquisa orientada no processo de cooperação internacional. Então, quando sai uma grande expedição sobre os oceanos, ela normalmente é composta por cientistas de diversas áreas e de diversas origens, né? Não só de instituições diferentes, mas como também de países diferentes. Normalmente, os recursos financeiros eles também são partilhados entre esses países e essas instituições. Bom, grosso modo, a oceanografia hoje ela pode ser observada e subdividida em 4 áreas, né? Isso não esgota toda a oceanografia, mas essas seriam as 4 grandes áreas da oceanografia. A oceanografia biológica, a oceanografia química, a oceanografia geológica e a oceanografia física. A oceanografia biológica, que também é conhecida como biologia marinha, estuda a vida marinha e suas relações com o ambiente marinho. Já a oceanografia química estuda a composição química da água do mar e sua relação com o ambiente marinho. A oceanografia geológica estuda as feições geológicas e o transporte de sedimentos no ambiente marinho, e a oceanografia física estuda os movimentos oceânicos em várias escalas espaciais e temporais, como correntes marinhas, ondas e marés. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas 4 caixinhas aí que compõem a oceanografia moderna. A oceanografia biológica é o estudo de como os organismos afetam e são afetados pela física, química e geologia do sistema oceanográfico. A oceanografia biológica também pode ser referida como ecologia do oceano. Com isso em mente, não é de surpreender que o foco principal da oceanografia biológica esteja nos micro-organismos dentro do oceano, ver como eles são afetados por seu meio ambiente e como isso afeta criaturas marinhas maiores em seu ecossistema.
Já a oceanografia química é um estudo amplo e complexo da transformação dos produtos químicos nos oceanos, nos organismos marinhos vivos e no fundo do oceano. O oceano contém uma infinidade de produtos químicos. Alguns são naturais e outros são feitos pelo homem. Esses produtos químicos entram no mar de várias maneiras. A oceanografia química é fundamentalmente interdisciplinar. A química do oceano está intimamente ligada à circulação do oceano, ao clima, às plantas e animais que vivem no oceano e à troca material com a atmosfera, com a criosfera, com os continentes e com o manto. A geologia marinha ou oceanografia geológica é o estudo da história e da estrutura do fundo do oceano. Envolve investigações geofísicas, geoquímicas, sedimentológicas e paleontológicas do fundo do oceano e da zona costeira. A geologia marinha tem fortes laços com a geofísica e com a oceanografia física. Os estudos geológicos marinhos foram de extrema importância no fornecimento de evidências críticas para a expansão do fundo do mar e placas tectônicas nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. O fundo do oceano é a última fronteira essencialmente inexplorada e o mapeamento detalhado em apoio aos objetivos militares, submarinos e econômicos, mineração de petróleo e metal, impulsiona a pesquisa nessa área. A oceanografia física é o estudo das condições físicas e processos físicos dentro do oceano, especialmente os movimentos e propriedades físicas das águas oceânicas. Pode ser subdividida em oceanografia física descritiva e dinâmica. A oceanografia física descritiva busca pesquisar o oceano por meio de observações e modelos numéricos complexos que descrevem os movimentos dos fluidos com a maior precisão possível. A oceanografia física dinâmica concentra-se principalmente nos processos que governam o movimento dos fluidos, com ênfase na pesquisa teórica e nos modelos numéricos e computacionais. Existem ainda outras especialidades, né? Por exemplo, climatologistas e meteorologistas investigam o papel do oceano na mudança e na variabilidade climática da Terra. As previsões das tendências climáticas a longo prazo tornam-se cada vez mais importantes, uma vez que os poluentes afetam a atmosfera. Um outro campo é o da engenharia. Os engenheiros navais projetam e constroem plataformas de petróleos, navios, portos e outras estruturas que permitem fazer o uso dos oceanos e das zonas costeiras de forma mais eficiente. A geografia marinha é o estudo das relações sociais e econômicas entre as pessoas e o ambiente físico do mar. A gente vai falar mais sobre ela ao longo da disciplina. Já alguns profissionais na área de humanas podem se inserir na área de oceanografia socioambiental, onde o reconhecimento da zona costeira como um espaço plural, multiétnico e de diversos modos de vida permite elaborar pesquisas que possam subsidiar políticas públicas direcionadas, por exemplo, para as populações tradicionais. E existem outros campos interdisciplinares da oceanografia, incluindo um número amplo de subespecialidades, né? Então a gente vai ver e vai comentar um pouco mais sobre isso ao longo da disciplina. Bom, já caminhando para o final dessa aula, é importante que fiquem alguns entendimentos importantes sobre a oceanografia. As ciências do mar, ou a oceanografia, é o processo de descoberta de princípios unificadores nos dados obtidos do oceano, suas formas de vida associadas e as áreas de terra que o limitam. As ciências do mar baseiam-se em várias disciplinas, como geologia, física, química, biologia, meteorologia, geografia, geofísica, geoquímica, engenharias, dentre muitas outras. Os cientistas marinhos normalmente se especializam em uma área de pesquisa
mas precisam estar conscientes das descobertas e avanços gerados por áreas afins e devem observar as suas conexões. As descobertas são baseadas no método científico e tornam-se válidas até o momento em que novas descobertas científicas a refutem. E isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Cuide-se e fique seguro.